O ressentimento acontece quando você sente raiva, amargura, existe uma raiva contida e muitas vezes você quer vingar da outra pessoa. Nesse caso, a pessoa não percebe a sua própria responsabilidade na situação. Ela não consegue enxergar a imaturidade daquele que ela acredita que lhe fez mal. Não consegue entender que aquela pessoa ela tem um tempo diferente de maturidade, pelo menos no que se refere àquele contexto, aquelas situações. Ela não estava num dia bom, não foi capaz de fazer diferente. Então você fica nutrindo aquele sentimento de raiva, de mágoa. Então ressentir é sentir novamente. Você vai sentindo aquilo muitas vezes e não consegue perdoar. Não consegue, por exemplo, assumir as rédeas da própria vida, olhar para você mesmo e entender que de alguma forma você tem uma responsabilidade ali. Ao contrário, né, se eu te digo, você tem uma responsabilidade nisso que lhe aconteceu com essa pessoa, você pode ficar com raiva, você pode ficar com mágoa, porque já existe um ressentimento. E você pode entender que eu estou dizendo que você é o único responsável, não a pessoa. Como assim a pessoa não é responsável? Não, ela tem uma responsabilidade que é dela, é de uma imaturidade, com certeza. Ela talvez costume responder dessa forma a situações parecidas, né, com este contexto, com outras pessoas também, mas provavelmente você também tem ali uma parcela de responsabilidade, que seja 1% de 100%, que seja 10% de 100%. Algo em você contribuiu para que aquilo tivesse acontecido. Então, o ressentimento significa a gente não entender que cada pessoa tem um processo, que muitas vezes nós temos uma responsabilidade daquilo que nos acontece, né? Geralmente temos, e aí você fica alimentando um sentimento muito ruim dentro de você, uma raiva que vai crescendo, um estresse, um nervosismo constante. E se você não cuidar disso, não procurar entender e ressignificar o contexto, isso vai crescendo. E aí veja, raiva demais contida, estresse demais contido, pode adoecer você mesmo. Muitos dos processos depressivos se dão dessa forma, onde você vai alimentando um negócio muito ruim aqui dentro, talvez em relação à esposa, em relação ao irmão, a pai, amigo, colega de trabalho, enfim, qualquer pessoa que seja. Por isso, muitas vezes, as pessoas têm atitudes impulsivas, reativas, né? Fazem coisas sem pensar com o outro, justamente porque foi alimentando um sentimento muito ruim ali dentro. Então, se alguém em algum momento fez algo contra você, falou algo de você, e você não sabe lidar muito bem com isso, provavelmente você vai alimentando ressentimento. E esse ressentimento prejudica outros relacionamentos também que você tem, que você considera que são bons relacionamentos, porque você não percebe, mas o seu semblante, a sua voz, a sua forma de interpretar as coisas vão se tornando mais rígidas. E aí, naturalmente, você se comporta com essas pessoas que são queridas como se estivesse sendo influenciado por aquele evento que foi traumático, que lhe foi danoso, e você não consegue fazer essa mudança. Então, é muito importante, quando acontece uma situação onde você acha que foi lesado, prejudicado, tentar questionar você mesmo dentro do contexto. Como você está interpretando, como você costuma interpretar as coisas dentro desse contexto, como você costuma interpretar as coisas quando lhe acontece isso, quando você sente isso que você está sentindo. Será que dá para entender de forma diferente? Outras pessoas pensam diferente, poderiam pensar diferente, você pode enxergar diferente, você consegue entender a realidade da pessoa, como que ela pensa, o que ela faz, que ela tem dificuldade de fazer diferente, que nós, né, temos dificuldade em várias coisas e a pessoa tem uma dificuldade específica ali. Se você não fizer esse trabalho, você vai ser influenciado pelo seu inconsciente e vai prejudicar outros relacionamentos saudáveis, vai ser uma pessoa impulsiva, vai provavelmente
provocar problemas ainda maiores, e existem outras coisas que podem acontecer, tipo algum tipo de adoecimento e muito mais. Então veja, isso seria uma responsabilidade nossa. Alimentar o ressentimento é uma irresponsabilidade, porque as consequências são danosas. Então nós precisamos ressignificar, olhar para o contexto e entender de forma diferente, tentar trabalhar isso, conversar mais sobre isso, mas principalmente olhar mais para a gente mesmo e entender como que a gente reage quando as coisas não são do nosso jeito, quando a gente se acha prejudicado, e tentar mudar o nosso comportamento, porque o ressentimento o ressentir, né, ele vai crescendo, ele vai aumentando, e isso pode ser muito perigoso.